que as carnes elas são importantes, isso aí todo mundo já sabe, isso aí é fato e está tudo certo. Mas eu quero saber agora quais são os benefícios de cada um dos tipos de carne. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a nutricionista Cristiane ou Cris Loureiro. Cris, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deus te abençoe. Amém. Seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. Meu prazer estar aqui com vocês. Cris, igual eu falei, os benefícios das carnes são muitos e todo mundo sabe disso. A carne não dá para ficar fora assim do cardápio, não, mas também ela tem as suas moderações, né? A gente tem que ser moderado quanto ao consumo também, não é? Sim. Não tem que ser nada em exagero, né? Exatamente. Como qualquer alimento, né, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então a gente não pode nem deixar de consumir, nem consumir em excessos também, né? As carnes, elas são as nossas maiores fontes de proteína, né? Então a gente tem dentro delas nossos aminoácidos essenciais que a gente precisa. São fontes de várias vitaminas, de vários minerais, né? Só que a gente precisa também um pouco de cuidado e a escolha correta desses alimentos. Então, aqui nós trouxemos aqui para vocês, está sendo mostrado aí na sua telinha, meu povo, queridos e lindos do Brasil, alguns tipos de carne aqui que exemplificam o todo. Não é isso, Cris? Isso. Então, vamos falar ali pela carne bovina, não é? Ô, Final, isso, olha só que coisa linda, gente. Isso assim... Eu gosto. A carne vermelha, a carne bovina. Quais são os principais benefícios dela para a nossa saúde? Sim, a carne, né, ela é uma proteína de alto valor biológico que a gente fala, ou seja, o nosso organismo ele precisa de alguns nutrientes que são essenciais para ele estar funcionando, né? Então, para a constituição dos nossos músculos, pele, cabelo, o sistema imunológico, então a gente precisa da ingestão diária dessa proteína. A carne vermelha é a mais consumida aqui pelos brasileiros, né? Que a gente tem uma preferência a mais por ela. Ela é fonte de uma vitamina muito importante para o nosso sistema imunológico, ela que vai formar nossos glóbulos vermelhos, que é a vitamina B12. B12. Isso. E a gente só encontra essa vitamina na carne vermelha. Então, o consumo dela é muito importante. E a outra fonte que a gente vê como muito importante na carne vermelha é o ferro. Porque a gente tem dois tipos de ferro. Um que é melhor absorvido pelo nosso organismo e um que a gente precisa consumir uma quantidade maior de alimentos para o nosso organismo absorver. E na carne vermelha a gente tem presente o ferro M, que é esse ferro aí que vai auxiliar a gente não desenvolver a anemia. Então ele é muito importante na nossa alimentação, além de ter várias vitaminas, minerais, né? Então a gente tem aí zinco, magnésio, potássio. A gente tem como fonte de água, a gente não imagina, mas a carne, ela tem água também. As vitaminas, né, sais minerais e o cuidado que a gente tem que ter, só o pequeno cuidado. Eu até trouxe ele para demonstrar essa aí com uma bastante camada de gordura ali, né? Gordurinha, né? Então, o que muitas vezes faz mal para a saúde é o excesso, principalmente se consumido com essa parte gordurosa da carne. Mas aí eu vou sublinhar o que você falou aí, que é o excesso. Mas você, por exemplo, fazendo esse consumo moderado, mas com aquela gordurinha que dá aquele saborzinho assim na carne, também não vai ter problema. Sim, se você não tiver nenhum problema de saúde, nenhuma contraindicação, tiver isso, uma alimentação bastante saudável, praticar atividade física, a gente pode consumir sim em algumas ocasiões especiais, mas no dia a dia é muito importante que a gente tente consumir um corte mais magro, né? E as preparações também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então vamos falar sobre esse preparo da carne vermelha. Por exemplo, eu brinquei aqui do churrasco. Aquela forma de assar, naturalmente ali já vai desidratando a carne e tudo. O que é bom, o que não é nesse contexto? Primeiro, a gente tem que procurar comprar, né, essa proteína em uma fonte confiável. Então, a gente sempre procurar um local que esteja ali com as qualidades sanitárias bacanas, a gente vê se tem um selo de vistoria, né, no local para a gente estar consumindo um produto seguro. Segundo passo é a gente procurar aquelas preparações onde que a gente não adicione muita gordura, porque na própria carne a gente já tem os lipídios. Então a gente vê quando a gente faz um bife, ele solta o próprio sumo da carne, né? E aí é interessante a gente não adicionar mais gordura a essas preparações. No churrasco, por exemplo, a gente tem que consumir com moderação, porque essa própria queima
da carne, aí a gente perde muitos nutrientes dela, né? Então, para o dia a dia mesmo, são interessantes preparações que sejam assadas, cozidas, os cortes mais magros, né? Igual eu citei, que seriam ideal para a gente manter uma alimentação bem saudável e evitar alguns problemas de saúde. Muito bom. E ali, aquele outro bife ali, aí a gente vai pensar já no porquinho, né? Exatamente. A carne suína. Conta pra gente os benefícios dela, Cris. Isso. Muita gente tem preconceito com a carne de porco, né? Eu não tenho não, gente. Eu encaro com firmeza. Acha que a carne de porco é uma carne gorda que não pode ser consumida, mas pelo contrário, né? É uma carne que tem cortes magros mesmo, né? Então aqui, por exemplo, eu trouxe o lombo, que é uma parte bem magra do porco mesmo, que a gente pode consumir ela. Ela também vai ter todos esses nutrientes da carne vermelha, né? Então ela vai ser fonte aí de aminoácidos essenciais, o ferro que vai estar um pouco reduzido nela, mas a gente vai ter as vitaminas do complexo B, vitamina A gente vai ter selênio, a gente vai ter zinco, a gente vai ter vários nutrientes contidos na carne de porco também. O preconceito quanto à carne de porco vem muito da questão histórica aí, principalmente por aquela questão ali de estar sendo mal preparada e dava as tênias, lombrigas. Exatamente. Ali, tênia, né? Especialmente. Então, ainda era por causa disso, mas hoje já não tem tanto assim, né? Não, hoje em dia, né, a gente já tem o processo industrial mesmo muito cuidado, né? Com o porco mesmo, com o animal. O animal mesmo recebe tratamento específico, vacinas, alimentações, porque a gente tem uma carne de qualidade. E antigamente o bichinho era criado ali no chiqueiro, ali, sem qualquer tipo de cuidado técnico, né? Exatamente. E aí, por isso que dava as situações. E ainda assim, mal preparado, tinha algum problema. Uma dica muito especial é que a carne de porco a gente não deve consumi-la crua, para a gente evitar esse tipo de contaminação. Então, a carne de porco, em especial, ela deve ser sempre bem passada. Agora, quando é que se come carne crua de porco? Exatamente. Às vezes é um descuido, né? Na forma de preparo mesmo. Ah, tá. Então é no descuido mesmo. Isso. Ah, tá. Então, principalmente achei que quando... tinha alguma ocasião específica, assim, mas não. Principalmente quando a gente tem uma alimentação que é realizada muito fora, né? Do lar, quando a gente come muito fora, em restaurantes, tudo. Então a gente sempre deve se preocupar em olhar se essa carne está bem preparada. Está bem preparada. Pulamos do boizinho pro porquinho, agora nós vamos pro franguinho. A carne de frango. O que ela traz de benefícios para a gente? É a proteína que a gente tem que é mais magra, né? E que a gente tem um teor muito elevado de proteína desses aminoácidos especiais. Então, ela é queridinha aí de quem faz atividade física, principalmente, né? O pessoal gosta muito do frango, né? Em especial do peito de frango, que é o corte mais magro. Então, ele é indicado, sim, para a gente estar consumindo ele diariamente por ser um corte mais magro, né? Os outros cortes do frango, como por exemplo, a gente tem ali a coxinha de frango, a asinha, a gente tem que tomar cuidado com essa película de gordura que vem em volta do alimento. Ela é saborosa? É saborosa sim, mas ela pode trazer prejuízos para a saúde. Lembrando, assim, pela questão do excesso do sempre, né? Isso. Agora, de vez em quando, bem fritinha, assadinha, assim... Como bons mineiros, a gente gosta de um franguinho, né? Não tem jeito. Então, a gente tenta consumir com muita moderação. Aquelas pessoas que já têm alguma predisposição, né? Ou já faz tratamento para patologias como colesterol alto, triglicerídeos altos, não é recomendado em hipótese nenhuma que come com essa camada de gordura. Perceberam, pessoal de casa? Esse é o cuidado de tudo um pouco para você. E agora, então, vamos aqui para os peixinhos. A carne do peixe é a chamada carne branca. Exatamente. O frango está na carne branca ou não é necessariamente? Isso. O frango está na carne branca também, mas a gente tem vários tipos de pessoas que não comem carne de origem vermelha. E aí o peixe entraria nessa classificação de carne branca por ele não ter o sangue frio, né? Não ser de carne vermelha. E aí o peixe, ele é um dos alimentos que contém mais nutrientes que a gente tem dentro da nossa alimentação. Então é uma proteína muito rica, principalmente em minerais, porque ela tem na sua composição ômega 3. Então aqui a gente tem a sardinha, que é um peixe super barato, super acessível para a população e que o teor de ômega 3 é altíssimo.
Então, esse ômega 3 ele vai auxiliar tanto a gente no nosso sistema cerebral, formar novos neurônios, vai auxiliar também que ele é um potente antioxidante, então vai auxiliar na prevenção de várias patologias, como câncer, né? Então, ele é interessante que a gente inclua pelo menos uma vez na nossa alimentação. Aqui em Minas, como a gente está muito distante do mar, a gente não tem tanto hábito de consumir o peixe, mas é muito interessante que a gente tente colocar essa proteína pelo menos uma vez na semana na nossa alimentação. Muito bom. Pessoal de casa, aprenderam? Aqui hoje nós trouxemos aqui a Cris Loureiro, que é nutricionista, e ela veio falar aqui desses benefícios dos tipos de carne aí pra gente. Então, Cris, só pra gente fechar aqui, sua consideração final nessa câmera pro pessoal de casa aí quanto ao consumo das carnes ou dos tipos de carne. Isso. As carnes, de um modo geral, né, elas são ricas em proteínas que são essenciais para o nosso organismo, mas a gente deve consumi-las com moderação, dar preferência a cortes que são mais magros e preparações que não levem tanta gordura. Então, as assadas, cozidas e grelhadas, né? A recomendação diária é que a gente tente incluir 1 a 2 porções por dia de proteína na alimentação de fonte animal. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.